Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara, aqui pelo canal 61.4, canal aberto em sinal digital, canal 4 da NET e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Obrigado mais uma vez pela audiência. Este é o Câmara Cidadania, que vai discutir hoje um tema crucial do direito de família: pensão alimentícia. É também um dos assuntos que mais despertam dúvidas. Afinal, tanto para a pessoa separada ou divorciada que não tem condições de se manter sozinha, quanto para os filhos do casal, em especial os menores ou os que ainda estudam, a pensão pode representar o principal ou até mesmo o único meio de subsistência. E se quem recebe a pensão tem dúvidas, quem a paga também tem, já que se trata de uma obrigação capaz de comprometer parte dos seus rendimentos, às vezes até de forma permanente. Por isso, com o objetivo de separar o que é verdade e o que é lenda, estamos recebendo em nossos estúdios o Dr. Renan Gomide, que vai nos falar sobre esse assunto importante. Obrigado, doutor, mais uma vez pela sua presença. Seja bem-vindo. Obrigado você, Milton, pelo convite, é um prazer. Bom, já que a gente falou em pensão alimentícia, eu quero saber uma coisa, doutor. Já estão em vigor algumas novas regras que regem a pensão alimentícia baseadas no novo Código de Processo Civil, em vigor desde março deste ano. Explique para a gente essas novas regras. Vamos lá. Teve várias mudanças, né, Milton? A gente, vamos dizer assim, algumas pontuais que muitas pessoas têm nos perguntado, às vezes quando a gente conversa com algumas clientes, são, primeira delas, antigamente, o regime da prisão do devedor de pensão alimentícia, ele não era estipulado pela lei. Ele, via de regra, era no fechado, mas algumas vezes não ficava no fechado. Agora a lei acabou com essa dúvida, ela é específica, ela fala agora o regime é no fechado, então não tem mais essa dúvida. Outro ponto muito interessante é a negativação do nome do devedor. Às vezes até acontecia, mas de forma extrajudicial, a parte requeria, o juiz dava uma certa dor de cabeça, a parte tinha que ir atrás, muitas vezes o juiz nem concedia. Agora não, agora a lei já fala que o juiz pode declarar na hora que a pessoa entra, se o devedor não pagar e não justificar porque não pagou, pode negativar o nome. E o tempo dessa justificativa? Tem um tempo até que vai ser negativado o nome? Não, na verdade funciona assim, né? A pessoa é citada para se defender, ela tem 3 dias para pagar ou justificar porque não pagou. Se ela não justificar, o nome vai ficar negativado enquanto ela não pagar. Ah, tá. É igual se fosse, é uma dívida, né? Não é que igual se fosse, não se trata, na verdade, de uma dívida. Outro ponto interessante é o bloqueio da conta da pessoa, no caso, a penhora de valores do salário. Existia uma lenda de que só podia penhorar 30%. A lei não especificava esse percentual. Era hábito na justiça chegar até esse valor de 30%. Hoje a lei determina que até 50%, a nova lei, pode ser penhorada. Tanto para pagar o presente quanto o passado, a dívida anterior. Isso pode até gerar um bloqueio na conta da pessoa. Assim, as maiores dúvidas atuais giram em torno desse assunto. O valor da pensão alimentícia, doutor, pode ser tão alto a ponto de levar um cidadão à falência? Não, na verdade, a pensão alimentícia, a gente tenta explicar para as pessoas, é um binômio necessidade e possibilidade. Como assim? Possibilidade de quem paga, pode ser qualquer um, e necessidade da pessoa que requer a pensão alimentícia. Então, cada caso é um caso. Não existem 2 casos iguais de pensão alimentícia porque não existem 2 seres humanos que tenham as necessidades absolutamente iguais. Então, se a pessoa, a pessoa que deve ter uma condição financeira muito boa e não basta ela ter uma condição financeira muito boa, a pessoa que requer tem necessidades muito altas, que também variam de características pessoais da pessoa, ela vai ter um valor X. Não vai levar à falência, mas vai ter que pagar o que for determinado pela justiça, sempre levando em conta essas 2. E quando que se pode pedir aumento de pensão? A qualquer momento que altere esses 2 valores, tanto o aumento quanto a redução. Que às vezes as pessoas não pensam por esse lado, mas pode pedir aumento e redução. Se aumentar a necessidade daquele que recebe, você pode e deve requerer que quem pague aumente o valor da pensão. Ao mesmo tempo, né, se aumentar a necessidade e aumentar a possibilidade. Às vezes também a pessoa aumenta, vamos dizer assim, ela tinha um ganho fixo e esse ganho duplica, triplica, quadriplica e pode dar uma condição melhor para o filho.
talvez de estudar numa escola melhor ou de ter um plano de saúde melhor. Muitas vezes acontece da pessoa ter outros filhos no novo casamento e não querer pagar para o filho de fora o mesmo que paga para os filhos do casamento, mesmo tendo condição. Em algumas situações dessa é comum pedirem para aumentar. Uma curiosidade também, doutor, o homem, ele também pode receber pensão da ex-mulher? Essa é uma pergunta que surpreende a maioria das pessoas. Elas acham que, onde já se viu? É um absurdo, mas pode. A lei ela não fala homem e mulher, mesmo porque tem a igualdade, princípio da isonomia. Aquele que precisa pode. Que normalmente, né, devido à cultura local nossa, os filhos tendem a ficar com a mãe. Tem dois tipos de pensão até, né, que tem que falar dos filhos e do marido e da esposa, mas vamos falar primeiro dos filhos. Por eles tenderem a ficar com a mãe, era mais comum a figura jurídica da mãe requerer a pensão alimentícia. Mas eu já vi casos específicos do pai cuidar dos filhos e a mãe ficar sozinha. Sim. E tem, hoje em dia, né, graças a Deus, com a melhora das condições das pessoas, desculpa, não é incomum a mulher, muitas vezes, ganhar, não é o mais comum, mas também não é incomum, a mulher ganha mais do que o marido. Sim. E às vezes, se ela ganha mais e o marido ficou com as crianças e tem a necessidade, né, lembre sempre de ter necessidade, pode pagar. E agora também tem a do marido e mulher, que um pode pagar para o outro. Também é o mesmo princípio. Se o marido provar que precisa e que a mulher tem condições, pode ter que pagar. E taxativamente, quem não paga, cadeia? Não necessariamente, mas pode ser. Pode ser. Funciona assim. Eu explico para todo mundo que vai conversar com a gente, que quer entrar com a ação. Existem duas formas principais de se pedir na justiça a pensão. A primeira forma se a pessoa não pagar, você vai atrás de bens delas. Igual com qualquer dívida. Quando você deve para alguém uma nota promissória, deve o valor de um contrato, vai atrás de bens. A segunda forma, não pagou, vamos atrás, vai pôr na cadeia, pelos últimos 3 meses. Você vai me perguntar, mas todo mundo prefere a cadeia? Já vi casos do cônjuge, por causa de laços afetivos, por causa dos filhos, não querer que o outro seja colocado na cadeia. E talvez até por saber que ele tenha condições de ter coisas penhoradas. Então ele prefere o rito. Agora, se ele está devendo a partir de 1 mês e a pessoa resolver escolher o rito da cadeia, de colocar, né, pena de prisão, pode ser ir para a cadeia, sem problema nenhum. Doutor Renan, uma outra situação. Se o pagador morrer, não puder mais pagar, os parentes têm que arcar com essa dívida? Podem ter que arcar. No direito a gente nunca gosta de falar algo absoluto, né? Mas há essa hipótese. Vamos supor que tem uma criança de 2 anos que está com a mãe ou com o pai, tanto faz, com quem esteja, e necessita o outro que bancava o sustento, o plano de saúde, tudo dessa criança, tudo que ela necessitava. E acabou de nascer, o outro estava pagando a pensão, morreu, a pessoa que pagava, o pagador. A criança, sempre a criança, o interessado nesse caso que a gente está falando, ela pode requerer dos avós, ela pode requerer, já vi até de tios, requerer ascendente, né, na linha ascendente. E o inverso também é verdadeiro, né? Avós podem requerer até para filhos, para netos, no caso. É possível, não é proibido, não. Até cessar, até completar a maioridade, é isso? Via de regra, seria até completar a maioridade. Em alguns casos, a jurisprudência entende até terminar a faculdade quando a pessoa está estudando. Sim, sim. Só que uma coisa muito importante, que a gente gosta de falar muito para as pessoas que nos estão assistindo, não é automático isso. Não é assim. Seu filho fez 18 anos, você para de pagar a pensão. Da mesma forma que houve uma ordem judicial determinando o pagamento dessa pensão, deve ter uma ordem judicial cessando o pagamento dessa pensão. Então, se a pessoa já fez 18 anos ou já completou a faculdade, entre com o pedido de extinção da pensão alimentícia. Não pare você sozinho de pagar, porque senão você pode ter seus bens penhorados e ainda ficar preso. Ainda ficar preso, é verdade. Agora, e quem recusa a pensão alimentícia? Pode mudar de ideia depois? Opa, a qualquer momento. É muito comum em divórcio, marido e mulher, eles colocarem que eles abrem mão para sempre, igual o casamento para todo sempre, de que eles não vão mais precisar de pensão. Uhum. Mas isso não quer dizer nada. Isso daqui a 1 ano, se houver uma mudança drástica na condição, pode pedir. Vai ganhar? Não sei, cada caso é um caso. O direito está aí para a gente tentar resolver, mas pode pedir. Eu falei marido e mulher, mesma coisa com o filho. Às vezes hoje, o filho está com a mãe ou está com o pai, a pessoa que provém a criança ganha muito bem e consegue manter ela sem a ajuda do outro. Passa 4 anos, 5 anos, a pessoa perde o emprego, ela
se vê numa situação mais dificultosa, seja por uma doença, por uma enfermidade, por qualquer coisa, e ela pode a qualquer instante ir atrás do outro companheiro e falar, ó, você agora tem que pagar a pensão. Não tem, até os 18 anos pode entrar com isso. Pode entrar. Outra circunstância, os filhos, eles também podem ter de pagar pensão para os pais? Sim, podem. É uma situação rara, né? Mas acontece. A gente vê na justiça, a gente não gosta de julgar ninguém, mas situações de abandono entre famílias, né? Entre ascendente e descendente. E se for o caso, o pai ou a mãe pode entrar sim com uma ação de pensão alimentícia contra os seus filhos. É raro, mas é possível. Pela lei existe sim. Uhum. Agora, em que momento acaba a obrigação de pagar pensão aos filhos e ao ex-cônjuge? Então, ao ex-cônjuge, vamos falar pelo ex-cônjuge primeiro. Normalmente, já no divórcio, na sentença de separação, é determinado quanto tempo vai ser essa pensão. Cada caso é um caso, mas a gente tem visto uma média de 12 a 18 meses. Às vezes até menos, 6, que o juiz dá para o companheiro se readequar, readentrar no mercado de trabalho. Para filho, a tendência é de 18 anos, né? Ou se está cursando a faculdade, a jurisprudência, muitos tribunais estendem até terminar a faculdade, por volta dos 24 anos, que é a maioria dos cursos. Encerra no máximo até 24. Mas não encerra automaticamente, igual eu tinha frisado antes. Não é fez 18, acabou, fez 24, acabou, terminou a faculdade, acabou. Não. Você tem, no caso de filho, você tem que pedir entrar com uma ação para extinção da pensão alimentícia. Como o juiz decretou o pagamento, ele vai decretar o fim. Essas informações que você está passando, doutor, por exemplo, às vezes as pessoas ficam sem saber o que fazer, tem que procurar um profissional. É o mais adequado. O problema, assim, o problema não, né? O perigo, o risco, é que muitas vezes as pessoas elas se informam pelo vizinho, se informam por outras. Eu vi na internet, num site que falava sobre fofoca e nesse site sobre fofoca alguém comentou isso. Ou no Google. Ou no Google, né? O nosso doutor Google. Não que a pessoa não deve procurar informação, sempre deve. Mas se tiver uma dúvida, se chegar no momento de entrar, vá atrás de alguém que conheça, esclareça suas dúvidas, uma pessoa especialista de preferência na área, para amanhã depois ela não se arrepender, não correr o risco de acontecer uma surpresa desagradável, como uma prisão porque está devendo a pensão, porque achou que a partir dos 18 anos não deveria mais pagar. É verdade. Doutor, nós vamos fazer um pequeno intervalo, ok? Ok. A gente já volta já já. Câmara Cidadania em 1 minuto só. Planejamento. Essa é a receita para o futuro dessa criançada. É assim que o governo federal, com os governos estaduais e municipais, trabalham para cumprir as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Com mais de 80% das crianças de 4 a 5 anos na escola, falta pouco para cumprir a meta número 1. E precisamos chegar a 100% em 2016. Para vencermos esse grande desafio, é necessária a dedicação de todos, inclusive dos pais. Faça a sua parte. Matricule seus filhos, acompanhe a vida escolar deles e acesse o site para conhecer o Plano Nacional de Educação. E se você tem Bolsa Família, acompanhar a frequência das crianças na escola é fundamental para manter o benefício. Uma pátria educadora se faz com toda criança na escola. Ministério da Educação, Governo Federal. Coração de estudante, alegria e muito sonho espalhados no caminho, juventude. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Estamos de volta com o Câmara Cidadania, aqui pela TV Câmara, canal 61.4, canal aberto em sinal digital, pelo canal 4 da NET e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. E também vocês podem acompanhar a nossa programação pelas redes sociais. Nós temos Câmara Rio Preto no Facebook, no Twitter e também você pode se inscrever no nosso canal Câmara Rio Preto no YouTube. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Renan Gomide. Ele é especialista em Direito Civil
e está tirando dúvidas sobre pensão alimentícia. Doutor, a parte culpada pela separação perde o direito de receber pensão? Não. Não. Via de regra, não, né? Vamos dizer assim. Esse via de regra que é, né? A gente fala que em direito a gente não gosta de resposta sim e não, né? É difícil um advogado falar sim e não. As pessoas acham que a gente não quer dar a resposta direta, mas não é bem o caso. A gente fala que via de regra não, o juiz pode até ser influenciado pela culpa, por alguém ter feito algo muito errado. Mas vamos dizer assim, vai ser uma influência talvez no quanto da pensão ou não. A pensão ela sempre vai ficar restrita ao binômio possibilidade e necessidade. Se duas pessoas capazes e que não têm a necessidade de que o outro pague, a pensão ela não é uma punição. Ela não vai servir para aquele que deu causa ao fim do matrimônio, ou que traiu, ou que passou o outro para trás, ou prejudicou o outro de alguma forma, para prejudicar. Para isso tem ações específicas, uma ação de dano moral, se for o caso, de dano material, se for outro caso, ou quer que seja a ação cabível. A pensão ela é especificamente de caráter alimentar, para o outro sobreviver, para prover o necessário para o outro. Então, a culpa, nesse caso, ela pode talvez influenciar um pouco no aspecto pessoal do juiz, em mesurar ou não a pensão, mas não vai ser fator determinante. Um fato atual, a mídia tem comentado muito sobre vários aspectos disso que nós vamos falar agora. Quem vive em união estável também pode receber pensão? Pode. A união, isso vai ser uma das poucas perguntas que eu vou falar categoricamente. Pode. A união estável, ela é hoje, para todos os fins, equiparada ao casamento. Então, a pessoa que vive em união estável, ela tem todo o direito de pedir, de receber a pensão, tanto para si quanto para os seus filhos, sem nenhum prejuízo em relação àquela que é casada. Eu gosto sempre de frisar isso. A única coisa que nós falamos, a diferença, talvez, entre a união estável e o casamento principal no mundo prático, é que o casamento é mais fácil demonstrar, é mais fácil provar. Você tem uma certidão, você tem um documento, você prova mais fácil. E na hora de encerrar numa ação de divórcio, você também prova mais fácil. Você prova a união inicial, né, do casamento, você prova o encerramento e entra com a pedido de pensão. Quando você está em união estável e você quer entrar com uma ação de extinção de união estável acumulada com pedido de alimentos, dependendo do caso, você pode ter uma certa dificuldade em provar. Mas uma vez provada a sua união estável, os direitos são os mesmos. Equiparam-se a um casamento no regime da comunhão parcial de bens. Os deveres são os mesmos? Os deveres são os mesmos. Até herança você terá, no caso de inventário, enquanto perdurar a união estável. Em praticamente todos os aspectos se assemelha. Alguns aspectos técnicos, que talvez não seja aqui a hora para explicar, que ela se diferenciaria. Inclusive, existem algumas pessoas que fazem o registro da união estável em cartório, que eu até brinco. Eu falei, então por que já não casou? Né? É que acho que ficou no subconsciente da população o medo do casamento. Vou casar, eu vou divorciar, vou ter que pagar pensão, vou ter que pagar patrimônio. E, sabe, eles têm um certo temor, às vezes, do compromisso, da palavra, do peso. Mas eu brinco no escritório, eu falo, se vocês soubessem que na união estável vocês também vão ter que pagar quase que a mesma coisa, quase não, a mesma coisa, vocês iam ver que o casamento pelo menos tem uma data de início e uma data de fim determinada, enquanto que a união estável é meio nebuloso, tanto o começo quanto o próprio final. Quer dizer que o registro seria inócuo, praticamente? Você fala o registro de união estável? Na verdade não é inócuo, ele se assemelha ao casamento. Ele é bom. Você, a partir de então, vai ter um documento público, com fé pública, que prova o início da união estável. Se amanhã ou depois extinguir e você quiser a pensão, vai ser mais fácil, porque você tem... Mas não que ele venha tirar proveito de alguma coisa? Não. Ele favorece. Se a pessoa falar, eu tô com o meu companheiro e ele não quer casar, seja homem ou seja mulher, mas ele aceita fazer o registro da união estável. Então eu falaria, faça. Entendi. Faça, porque amanhã, se você precisar, tanto para a questão de sucessão quanto para a questão de alimentos, será mais fácil para você com esse registro. Tá certo. Mas se assemelha muito ao casamento. Agora nós vamos falar em casamento. Ótimo. Quem é casado pelo regime de separação de bens, como é que fica? No caso da pensão alimentícia, isso não vai influenciar em nada. Nada. A separação de bens, ela vai influenciar mais na hora da extinção do casamento e na hora de uma eventual sucessão. Mas no caso específico da pensão alimentícia, como eu te disse, pensão alimentícia é caráter alimentar. A gente bate às vezes muito nesse binômio possibilidade e necessidade, porque as pessoas elas às vezes não conseguem entender isso direito. É complexo às vezes explicar para a pessoa essa diferença entre a necessidade de um, a possibilidade do outro, e ser baseado nisso o pagamento.
As pessoas, infelizmente, às vezes elas pensam na pensão alimentícia só como uma punição. Uma punição para quem paga e uma vitória para quem recebe. E não é o caso. Como a gente diz, ou para reverter em favor do filho, daquele que necessita, embora, infelizmente, eu tenha consciência de que nem sempre o filho necessitado é o que recebe, mas esse é o espírito da lei. Se ela for distorcida, não é por culpa da lei, a culpa, infelizmente, às vezes das pessoas que estão envolvidas. Mas a pensão alimentícia ela é esse caráter alimentar. E quando é um cônjuge para o outro, talvez porque um se dedicou ao outro e precisaria desse tempo para se readequar ao mercado de trabalho. Essa pensão é para garantir a subsistência dele, para ser uma forma mais justa, né? Se os dois construíram junto, não é porque encerrou a relação que um vai às favas e o outro sempre se virou, por causa que tinha o backup da pessoa lá, vai conseguir ficar numa boa. Agora, doutor, o valor da pensão é o que pega no bolso realmente. Ele só pode ser decidido pelo juiz mesmo? Não. O valor da pensão é outra resposta direta, sim, né? Não. Sim. Ele pode ser decidido tanto judicialmente quanto em acordo entre as partes, que eu, como advogado, sempre falo, na justiça, a gente faz um ditado, né, que às vezes as pessoas não acham muito bom, mas é verdadeiro. É melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Uhum. Porque o acordo é célere. Então, se viável for um acordo, eu recomendo às pessoas tentar uma composição. Nós fazemos muito isso no escritório. Nós tentamos convencer as pessoas a entrar num acordo, cada um ceder um pouco. Se não entrarem num acordo, eventualmente o juiz vai determinar. E, adentrando um pouco no assunto, como vai ser essa determinação, né? Além daqueles binômios que eu falei, possibilidade e necessidade, uma coisa que pesa muito quando é para criança é o número de filhos. É óbvio que a pensão para um filho é diferente da para 2 filhos, que é diferente para 3 filhos. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu pagava X para um filho e agora eu estou com outro, ela quer 2X. Eu falei, mas você teve um segundo filho. Não necessariamente ela vai dobrar, mas ele vai ter um aumento da pensão. E o valor, né, já que a gente está falando de valor, ele não existe algo determinado. As pessoas chegam com um mito muito grande no nosso escritório falando, doutor, é 30%, né? Eu falei, não é 30%. A gente vai ver a possibilidade, a necessidade, pode ser mais, pode ser menos, vai ser... Normalmente, fluir em volta disso. Com o código que entrou em vigor agora, ele tem autorizado até 50% daqueles que recebem salário ou aposentadoria. E não é o caso de todo mundo. Algumas pessoas têm outras formas de rendimento. Mas o novo código autorizou até 50%, podendo, inclusive, dentro desses 50%, você cobrar valores antigos. Então, você pega, um exemplo, 30% da pensão atual, vamos supor, né, que todo mundo fala, foi determinado, e 20% das últimas pensões, das últimas parcelas que estão sendo devidas, do último ano. Então, pode chegar até 50%. E esses acordos, eles são favoráveis para que as pessoas até possam se entender, no caso de guarda de filho, e isso não tem nada a ver? Não, são muito favoráveis. Muito favoráveis. São muito... claro que eu falo sempre, cada caso é um caso. Eu gosto de conversar com os dois lados quando há hipótese de conversa. Quando não há hipótese de conversa, eu até prefiro conversar na frente do juiz, para evitar um atrito desnecessário, porque não adianta, na frente do advogado ninguém respeita o advogado. É capaz do marido e mulher se pegar. Na frente do juiz eles têm um pouco mais de respeito. Então a gente sempre vê se é possível. Eu sempre falo isso. Quando tem filho menor, não se limite a só o valor financeiro necessário ou não. Também pense na criança e que vai ter um convívio durante muitos anos e na família que, embora tenha rompido o vínculo entre marido e mulher, ainda tem com o filho. Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, doutor Renan. Que conselho ou que dica que você dá para o pai ou para a mãe que deseja entrar com uma ação ou deseja primeiramente recorrer a um profissional do direito? O que ele precisa ter em mente primeiro? Olha, primeira coisa que ele tem que ter em mente, se for, nós temos só que dividir as duas pensões, sim, né? Sim. Para filhos e para marido, para marido e mulher. Né? Para filho, via de regra, os dois têm que contribuir para via de regra não, é a lei. Os dois têm que contribuir para o crescimento do filho. Então, se apenas um está contribuindo, ele deve tentar conversar com o outro para ver se o outro irá aceitar pagar. Se o outro não aceitar pagar, se ele vê que não há conversa, não há diálogo, se o outro mandar procurar os seus direitos, igual infelizmente acontece, então ele deve
procurar um profissional na área do direito de família para entrar com uma ação e cobrar. Não tem que ter vergonha, não tem que ter medo. Isso é a lei. E em caso de marido e mulher, a mesma coisa, pois o divórcio hoje, embora ele possa ser realizado direto em cartório, mesmo realizado direto em cartório, precisará da presença de um advogado. Então, já determinem isso no divórcio. Se possível, amigável, mas se amigável não for, que vá na justiça, um terceiro isento, que será o juiz, para ele decidir o que a lei manda. Doutor Renan, mais uma vez, agradeço a sua presença. Obrigado por ter vindo até aqui à TV Câmara. Eu que agradeço. Novamente, né? É sempre um prazer. Estou ficando íntimo daqui. Isso, muito obrigado. O Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto de interesse do cidadão. TV Câmara, o canal do Legislativo.